A Quaest, o instituto de pesquisa favorito da Globo, divulgou na manhã dessa segunda-feira, 3 de fevereiro, uma nova pesquisa sobre intenções de voto para a eleição presidencial de 2026. Me permita começar aqui mostrando os resultados apresentados. No cenário espontâneo, onde não é apresentado nenhum nome para entrevistado, 9% declararam voto em Lula, 9% em Jair Bolsonaro, 1% em Gustavo Lima, 78% disseram estar indecisos, 2% escolheram voto em branco ou nulo e a soma de todos os outros nomes citados é de 1%. Nas pesquisas estimuladas, onde é apresentada uma lista de nomes ao entrevistado, em um cenário de primeiro turno com Lula, Tarcísio, Gustavo Lima, Marçal, Ciro Gomes, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, Lula aparece com 30%, Tarcísio com 13%, Gustavo Lima com 12%, Marçal com 11%, Ciro com 9%, Zema com 3% e Caiado com 3%. Indecisos somam 5% e votos em branco ou nulo são 14%. Em outros cenários, sem Tarcísio, mas com Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente aparece com 11%, enquanto Lula tem 28% e os demais candidatos têm números parecidos com o cenário anterior. A Quaest testou ainda um cenário sem Tarcísio e sem Eduardo Bolsonaro, e ainda mais um sem esses dois e sem Marçal também. Nesse último, Gustavo Lima aparece com 18%. Nos cenários de segundo turno considerados no levantamento, Lula teria 41% contra 35% de Gustavo Lima, Lula venceria também Eduardo Bolsonaro, venceria Marçal, venceria Tarcísio, venceria Romeu Zema e venceria Ronaldo Caiado. Agora veja só a quantidade de incoerências nesse levantamento. Primeiro, em nenhum dos cenários estimulados o nome de Jair Bolsonaro é considerado, provavelmente por conta da inelegibilidade a qual ele está submetido. Só que Ronaldo Caiado também está inelegível, e mesmo assim a Quaest o colocou em todos os cenários. Segundo, Gustavo Lima e Ronaldo Caiado aparecem como concorrentes em todos os cenários, mas isso não vai acontecer. Gustavo Lima hoje é muito próximo do governador de Goiás e só começou a colocar o seu nome em meio a especulações após Caiado ter sido condenado à inelegibilidade. É muito provável que Gustavo Lima sustente essa história de candidatura até 2026 para que, caso Caiado esteja inelegível, ele seja a opção apoiada por Caiado. E se Caiado conseguir reverter a sua condenação, Gustavo Lima fala: olha, pensei melhor e decidi apoiar esse cara que eu confio. Então, não faz nenhum sentido colocar um contra o outro em uma pesquisa. Terceiro, a Quaest montou os cenários com Tarcísio ou Eduardo Bolsonaro como substitutos de Jair Bolsonaro, considerando que a inelegibilidade não seja revertível, mas não colocou em nenhum momento o nome de Michele Bolsonaro, que tem aparecido nas demais pesquisas como o nome mais forte depois do marido e tem sido apontada como a mais provável substituta diante do cenário como está hoje. Por que a Quaest não testou o nome de Michele? Porque a Quaest não testou o nome mais forte até o momento? E o quarto ponto, apesar de não ter sido nem um pouco convincente, Lula já sinalizou que há possibilidade de não concorrer à reeleição. Nesse caso, o substituto mais provável é Fernando Haddad, mas há também outros nomes que são cogitados. Por que a Quaest não testou nenhum cenário com Fernando Haddad ou qualquer outro do lugar de Lula? Será que é porque nas demais pesquisas em que o nome de Haddad e de outros petistas aparece, eles nem passam para o segundo turno na maioria dos cenários? Pois é, coincidentemente, o Instituto de Pesquisas favorito da Globo e tradicionalmente favorável à esquerda divulga essa pesquisa totalmente tendenciosa em favor de Lula apenas uma semana depois de ter publicado uma pesquisa sobre o aumento da impopularidade de Lula. Coincidentemente, a Quaest resolve divulgar agora uma pesquisa sob medida para que a imprensa militante publique manchetes como Lula libera em todos os cenários de primeiro e segundo turnos, mostra a pesquisa Quaest. Lula libera a disputa presidencial de 2026 e venceria rivais no segundo turno. Coincidentemente, o instituto favorito da Globo News divulga essa pesquisa agora para que os pseudo-jornalistas da emissora, que de forma surpreendente criticaram o governo Lula ao longo da semana passada, possam se redimir agora, mostrando essa superação do presidente Lula. Otávio Guedes, que pesquisa interessante da Quaest, hein? Vamos analisar, vamos lá, vários aspectos. Eu vou pincelar alguns deles que me vêm aqui na cabeça, na análise de primeiro momento.
Lula forte tem a ver com o que o Jacques Wagner falou para você e para Andréa Sadi na entrevista dessa semana, não tem plano B. Lula está ganhando de todos nos cenários testados. Você acha que existe alguma possibilidade de confiar nesses dados? Bom, se esse fosse o único absurdo que eu tivesse para mostrar no vídeo de hoje, ainda estaríamos no lucro, mas não é. Veja só o que disse hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, na abertura do ano judiciário. E destaquei, ao tratar da segurança jurídica, pesados presidentes, alguns fatores que fazem do Brasil um dos países mais atraentes do mundo, inclusive para investimentos. Estabilidade institucional, fronteiras consolidadas, boa relação com nossos vizinhos e com quase todos os países do mundo, ausência de conflitos religiosos, grande potencial de energias renováveis e espaço para crescimento em áreas diversas. Nas instituições de conhecimento pelo mundo afora, o Supremo Tribunal Federal é celebrado como a corte que ajudou a preservar a institucionalidade num momento da história em que se verifica a erosão democrática em muitos países, impulsionada pelo autoritarismo, pela arrogância e pela supressão de direitos. Portanto, em verdade, o judiciário brasileiro ele subsidia a atuação judicial da Fazenda Pública e de todas as pessoas pobres brasileiras. Aqui deste plenário, que foi invadido, queimado, inundado e depredado com imensa fúria antidemocrática, nós celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, com idealismo e civilidade. E lembro que todas as democracias reservam uma parcela de poder para ser exercida por agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. Esses somos nós. Definitivamente, dessa vez eu vou ter que ficar em silêncio, porque o que se passa na minha cabeça nesse momento só pode ser de ter lugares onde a democracia existe na prática e não apenas nos discursos. Um grande abraço e até a próxima.